Olá, seja bem-vindo ao Ação Sustentável. E o programa dessa semana vai trazer para você uma questão que está super em alta, super polêmica, que é a questão das emissões de gases de efeito estufa pela pecuária. E sobre isso eu converso com quem vive isso na prática, que é a Lu Romancini, da Romancini Troncos e Balanças, que está participando de um projeto super legal. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Samantha. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder aí falar um pouquinho dos pontos positivos aí dessa pesquisa, desse Centro de Neutralidade Climática que já foi lançado agora em Rio Preto. Maravilha, sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar falando exatamente de toda essa fama da pecuária, né? Que primeiro vamos derrubar alguns mitos, gente. Não é o pum do boi, é o arroto do boi, né? É a digestão, o sistema digestivo, os ruminantes têm essa fermentação entérica que de fato emite gás de efeito estufa, que é o metano. Mas a gente tem poucos estudos referentes à pecuária tropical, porque a maioria desses estudos e desses números de emissões, eles vêm de uma pecuária lá da Europa, dos Estados Unidos, que é um clima temperado. Então, foi desenvolvido, e é um centro de pesquisa mesmo, né? É o Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Neutralidade Climática da Pecuária nos climas tropicais. É isso que está acontecendo, Lu? Conta um pouquinho para a gente o que é esse centro de pesquisa. Na verdade, o nome completo é Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Neutralidade Climática da Pecuária de Corte em Regiões Tropicais. O Instituto de Zootecnia é uma instituição que ela faz parte da Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio, a APTA, que está vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, na verdade, esse Centro de Neutralidade foi uma iniciativa da pesquisadora Renata Branco, é uma iniciativa pioneira na América Latina e visa justamente acompanhar o ciclo pecuário completo, acompanhando a questão da nutrição, do melhoramento genético e aí visando a mitigar esse efeito, né, que se atribui ao boi, de que ele emita esses gases. Então, é um estudo que é inovador a título de Brasil, justamente porque, como você bem falou na introdução, a maior parte dos estudos que nós temos e que culpa a pecuária pela emissão desses gases são justamente estudos que são feitos em regiões temperadas, e não a realidade no Brasil é que grande parte da pecuária está em região tropical, não em região temperada. Com certeza, e a gente percebe também essa falta de dados não só com relação ao clima que nós temos, porque a gente tem aí uma diferença super significativa, mas também com a forma que a gente cria. Porque a gente percebe que o boi europeu, o boi americano dos Estados Unidos, ele tem muito mais foco numa criação feita com confinamento, com ração, e a gente aqui tem pasto e diversos tipos de pasto. Onde que está sendo desenvolvida essa pesquisa? Onde é esse centro de pesquisa, Lu? Bom, o centro de pesquisa, ele fica ali em São José do Rio Preto. Ele na verdade, ele está passando por uma reforma estrutural. Então, aonde que a Romancini entra nisso? A Renata Branco, nós entramos no projeto a convite da Renata Branco. Então, ao analisar as estruturas da Fazenda Modelo do Instituto de Zootecnia, ela percebeu que para fazer essa pesquisa ela precisaria modificar esse ambiente, ou seja, fazer uma estrutura toda voltada para o manejo racional e também utilizar de equipamentos que tragam uma maior eficiência no sistema produtivo, garantindo aí também o bem-estar animal e a segurança do operador. Aí, como a Renata já sabe que nós temos outros projetos voltados para a ciência, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Renata nos procurou para que pudéssemos aderir ao projeto juntamente com eles. Então,
Como que isso vai funcionar? É feita toda a reforma dessa estrutura, nós vamos fazer um curral aberto e um curral fechado, porque nós temos hoje a questão de duas teorias, né? Uma que fala que o curral fechado é melhor de trabalhar, outra que fala que o curral aberto é melhor de trabalhar. Ambas têm aí comprovação da sua eficiência no final do processo produtivo, e nós vamos colocar essas duas estruturas para que os acadêmicos possam aprender a trabalhar nessas duas estruturas, e vamos mensurar o quanto que uma ou outra estrutura traz de benefícios e de malefícios aí dentro de todo esse sistema produtivo, e aonde que vai impactar isso, né, no final lá na produção. Então, é um instituto todo voltado desde o preparo, da nutrição do animal, a questão da recuperação das pastagens, a questão do melhoramento genético, a questão do bem-estar. Então, tudo isso está atrelado dentro desse centro, para que a gente possa aí, ao final do processo, mitigar a emissão dos gases de efeito estufa. Sim, então o projeto ele foi lançado, a gente sabe que foi num evento, né, em São José do Rio Preto, esse lançamento agora no final de setembro, mas ainda a estrutura está sendo preparada para receber esse gado. E ele vai pequenininho, fala um pouquinho da prática, vão receber os bezerros, de que raça, como é que vai funcionar? Eles vão usar aquele aparelhinho que mede as emissões, como é que vai funcionar isso? Na verdade, já foram feitas parcerias com inúmeras empresas, então agora já tem animais que já estão sendo monitorados lá, tem algumas empresas que ainda estão entrando, então vai ser colocado a mangueirinha para fazer essa medição dessa emissão desse gás. Então, na verdade, esse lançamento ele foi feito para justamente mostrar para a sociedade, né, que um dos objetivos ali do Instituto de Zootecnia é devolver para a sociedade aquilo que se é investido em ciência. Então, como a gente precisa produzir carne de qualidade para alimentar o mundo, e nós estamos apanhando aí, e eu falo como filha de pecuarista, dizendo que nós produzimos de uma maneira que é maléfica para o meio ambiente, esse instituto e essa pesquisa vem ao encontro daquilo que nós na Romancini acreditamos, que é que temos sim condições de alimentar o mundo sem ter necessidade de causar prejuízos ao meio ambiente. Muito bem, é isso que eu acho que a gente vai provar. O que faltam são dados, né? Mas a gente tem um sistema, o Brasil tem um sistema diferenciado. Claro que a gente tem pastagens degradadas, e você sabe que eu, nas andanças que fiz aí pelo Brasil, eu tive no Pará, no sul do Pará, e eu tive a oportunidade de entrevistar aqueles produtores que tinham saído do sul, ali da região do Paraná, onde teve geada e perderam todo o café na época de 70, ali na década de 70, e subiram Mato Grosso, Pará, e acabaram tendo pastagens degradadas porque o solo era diferente, faltava pesquisa. Há alguma pesquisa nesse sentido, de tipo de solo nesse projeto? Sim, na verdade, eu entrei como parceira na questão dos equipamentos de contenção, mas foi feito, sim, está sendo realizado o manejo de pastagem. Então, o que é bacana no Instituto de Zootecnia, que a Renata consegue fazer muito bem, é justamente essa união entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. Então, você consegue, aí, através dessas parcerias, até mesmo testar o seu produto ali dentro do instituto que tem ciência, que mensura os resultados, para que você possa ir se adequando às necessidades do mercado. Então, todas as empresas que são parceiras, elas têm justamente o mesmo objetivo, que é comprovar por meio de dados científicos que a nossa pecuária, ela consegue sim ser lucrativa ao mesmo tempo que ela não causa esse problema no meio ambiente. Eu acho super importante essa observação sua, porque a gente tem aí no meio que não é agro uma imagem um pouco desgastada, né?
A gente tem um certo preconceito pela população urbana, que também já não conecta mais o bife ao boi, né? Quando fala de pecuarista, tem uma pecha, tem uma fama ruim, mas aí no churrasquinho do fim de semana tá tudo bem. E quando você É fala verdade. que, né? E quando você fala que a iniciativa privada tem um papel importante, inclusive de se adequando, eu acho super importante para que a gente mostre para as pessoas o quanto esse setor ele é humilde no sentido de o que dá para melhorar, a gente vai melhorar. Nesse sentido, eu vou falar com você no próximo bloco, a gente vai para um intervalinho bem rápido, a respeito dessas evoluções. Se você já sentiu alguma coisa, se vocês, né, desse começo, dessa arrancada, como é que você está sentindo, mas só um minutinho que a gente já volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável, falando de uma iniciativa do Instituto de Zootecnia que está produzindo aquilo que todo mundo está esperando. Quanto emite a pecuária brasileira? Quanto emite de gases de efeito estufa aquele boi que está no pasto, aquele boi que é manejado, aquele pasto manejado? E é para conversar sobre isso que eu estou aqui com a Lu Romancini, da Romancini Troncos e Balanças, que está participando junto com o Instituto de Zootecnia dessa experiência. E Lu, a pergunta que eu quero fazer assim logo na sequência é essa. Nessa arrancada, né, que o projeto ainda está bem no comecinho, estão sendo feitas as adequações físicas, já deu para sentir alguma coisa? Vocês já passaram a prestar atenção em alguma coisa que vocês não prestavam antes? Na verdade, assim, nós, Samantha, da Romancini, nós entramos num novo momento, há aproximadamente 7 anos, que foi quando eu cheguei, que é justamente quando o meu pai percebeu que precisava fazer o processo sucessório e que precisava adequar a empresa às novas demandas de mercado. Então, muito embora eu seja neta de pecuarista, filha de pecuarista, e nós saibamos aí que cada pecuarista tem a sua maneira de trabalhar, no final do processo, o que todos nós precisamos mostrar para a população, porque hoje não basta mais, eu brinco que não basta a mulher de César ser honesta, né? Ela tem que mostrar que ela é honesta. Então, a mesma coisa a pecuária. Não basta nós fazermos direito, hoje nós precisamos comunicar isso. E é o que nós estamos fazendo na Romancini. Então, desde que eu cheguei, o que nós passamos a fazer? A investir em projetos de pesquisa. Então, nós temos parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, temos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um pesquisador à frente, o Dr. Jaime Taroco, que também é uma referência no setor. É o único lugar no Brasil hoje onde se formam certificadores de carcaça. Por que nós colocamos o nosso equipamento nesses locais? Isso é um investimento que a Romancini faz na ciência. Então, no final do processo produtivo, ao usar um equipamento de qualidade, que te dê segurança, que dê bem-estar, que proporcione bem-estar ao animal, ele vai te trazer uma lucratividade maior no final do processo. Então, ali dentro do Instituto de Zootecnia, nós da Romancini já começamos a enxergar a necessidade de algumas adequações nos nossos produtos. Então, quando a gente está falando de produtos para estrutura aberta, para estrutura fechada, para maneira de trabalhar, nós vemos ali a necessidade de mudar o lado do manejo, de diminuir ou aumentar uma cabine. Então, na verdade, tudo aquilo, toda aquela crítica que se faz, aquele feedback que se tem dentro desses institutos de pesquisa, para nós são muito importantes. Porque eu sempre falo para os nossos clientes, hoje nós somos líderes de mercado, mas nós somos líderes de mercado por quê? Justamente porque nós ouvimos o feedback dos nossos clientes. E hoje nós temos aí o feedback de pessoas graduadas, estudiosos, cientistas, que nos provam, né? Comprovam, mensuram aquilo que nós precisamos mudar. Então, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes problemas que eles tinham era com relação ao barulho, estressava o animal, o barulho que tinha em troncos feitos de aço, e o nosso é feito em aço.
e nós modificamos a estrutura do nosso produto e colocamos lá para teste e ele foi aprovado. Então, foi feita a mensuração. Então, tudo que você consegue provar através da ciência é muito importante hoje, porque o mercado está cada vez mais exigente e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade social e ambiental também está crescendo. Então, nada mais justo que a gente faça aí essas parcerias com esses institutos de pesquisa, porque nós, ao mesmo tempo que estamos fomentando a nossa empresa, estamos fomentando também a pecuária, que corre aí nas nossas veias e ainda somos pecuaristas. Sem dúvida, né? Não dá para. Você tocou em tantos pontos importantes nessa tua última fala, a questão da sucessão. Se nós não temos um olhar, um cuidado para essa sucessão no meio rural, se a gente não agrega tecnologia para chamar o jovem de volta para a fazenda, se a gente não agrega uma inovação, bem-estar animal, sustentabilidade, esse jovem vai embora e não quer voltar. Então, a gente vê aí um bom exemplo nessa questão sucessional. A parte de aprender e de ter esses convênios com as universidades, porque não adianta nós termos a certeza de que a gente faz certo se isso não estiver lá publicado num artigo científico para que todos possam ver a validade real e científica daquele experimento, né? Então, super importante. E uma pergunta a respeito dessa prática. Nessa adequação, né, e a gente está falando aqui de estrutura, nessa adequação vocês perceberam que há por parte dos clientes, né, desses pecuaristas, uma consciência com relação a isso? Hoje a gente fala bastante em bem-estar animal, né, o pessoal que fazia aqueles grandes confinamentos, que faltava sombra para o animal, já estão arborizando esses locais, entendendo que o bem-estar animal não só é menos cruel, mas é muito lucrativo porque você não estressa o animal, ele ganha peso, enfim. Você percebe que há uma diferença nessa consciência do pecuarista? Samanta, sim, tem uma diferença muito grande. E nós que somos da agroindústria e estamos em contato com os pecuaristas, nós fazemos uma série de projetos, temos projetos aí que você falou para a questão da sucessão, nós temos aí projetos kids, temos mascote, temos o tronco kids também, e temos também, nós fomentamos palestras técnicas. Nós fizemos uma parceria com a Adriane Sarti, que é precursora daquele manejo nada nas mãos, que ele não causa estresse nenhum ao animal, e foi feita uma pesquisa e conseguimos comprovar para o pecuarista, cliente nosso, que no final daquela semana, as cargas que foram feitas utilizando o manejo racional, sem utilização de choque, sem cutucar o animal, sem aquele barulho todo, acabou sendo mais lucrativo no final do processo. Não vou saber dizer agora em números exatos, mas ele impactou em mais de 10% de ganho na produtividade apenas na questão do embarque para o frigorífico, porque aí você não tem hematoma, né? Você tem uma qualidade melhor da carcaça. Então, nós conseguimos mensurar esses resultados, mostrar para o pecuarista, e quando mexe no bolso, aí todo mundo fica atento e resolve se adequar. Olha, eu sempre uso, Lu, o exemplo do cinto de segurança. Eu tinha um Fusca, né? Meus primeiros carros ali eu tive um Fusca e a gente nem sabia onde ficava o cinto de segurança. E tem que usar porque é seguro, porque salva a vida, porque é melhor. Só passamos a utilizar quando a não utilização passou a ter multa. Então, infelizmente, uma das medidas educativas é a questão financeira. A gente precisa entender que é assim que o ser humano funciona. Mas que sim, existe também uma consciência, né, por parte de consumidores hoje, um olhar para essa questão do bem-estar animal. Vocês olham essa questão de como está sendo nos outros países essa estrutura? Como é que é feito a pesquisa de vocês? Sim. Samanta, assim, ó, é claro que foi uma brincadeira, né, que eu falei aí da questão do bolso. Na verdade, claro. eu sempre falo o seguinte, é claro que quando você vai efetuar um trabalho também,
essa questão do próprio bem-estar animal, a segurança do operador, quando você fala, por que você está falando sobre isso, né? É claro que indiretamente você está beneficiando o teu funcionário com o uso de uma tecnologia, então o trabalho manual, aquele trabalho pesado que se fazia antigamente para segurar, para conter o animal, não é mais feito, então isso traz uma segurança maior para o operador. Quando a gente está falando de bem-estar animal, a gente está falando aí dessa questão de não ser cruel com os animais que servem para a nossa alimentação, ou que servem para o melhoramento genético, ou para a produção de leite, enfim. Então, engloba todo o ciclo pecuário e todas essas demandas que vêm da cadeia produtiva da carne. Mas é claro que todas essas práticas, se elas não tiverem um benefício prático também, elas se tornam inviáveis. Então, por isso que a gente brinca que ao comprovar que isso traz uma lucratividade no final do negócio, é mais fácil de você mudar a consciência das pessoas, né? É mais fácil você adequar. Porque, assim, um time que se está ganhando não é assim que nós aprendemos. Mas a gente precisa ir modificando para ir se adequando à nova necessidade do mercado e aí a toda essa vertente que vem do respeito aí àquele que vai servir para nós como alimento futuramente. Então, claro que a gente tem aí essas duas diretrizes. Nos demais países a gente vê esse cuidado também, mas vou falar para você, Samantha, que os pecuaristas brasileiros eles não fazem propaganda daquilo que eles fazem. É o que eu digo que nós precisamos comunicar melhor, porque nós já fazemos direito. A gente só precisa comunicar isso. Isso, inclusive, é uma fala que vem aí em todos os encontros que eu participo, de pecuaristas, enfim, de estudiosos do mercado, falando justamente que nós fazemos a lição de casa direitinho, mas não contamos para ninguém. Nós precisamos comunicar isso. Então, nós não perdemos para os países europeus, aliás, estamos à frente deles em várias tecnologias e precisamos mostrar, comunicar isso de uma maneira mais direta e clara para o consumidor final. Esse é um dos propósitos da ação sustentável, viu, Lu? Que a gente traga Exatamente. e coloque com detalhes tudo que a gente está fazendo de bom, tudo que a gente está fazendo de diferenciado. E essa questão econômica, ela tem que integrar, porque sustentabilidade é um tripé, né? O ecológico precisa estar de mãos dadas com o social e com o econômico, senão fica inviável. Eu também tenho um ditadozinho que eu uso, que no vermelho ninguém é verde, não adianta a gente tentar fazer alguma coisa que é super ecológica se não couber no bolso. E uma última pergunta. Qual que é o prazo desse... Quando que a gente vai ter resultados? Porque está todo mundo super na expectativa de nós termos realmente números com relação às emissões da nossa pecuária. Tem um prazo para essa pesquisa começar a nos dar números? Aí você já me pegou, vou ser bem sincera, que não é comigo, é com a Renata. Na verdade, ela planeja terminar a estrutura ainda esse ano, para a gente levar os equipamentos e já ter essa estrutura montada. E as pesquisas, algumas já tiveram início, e aí você sabe que é um processo que não é muito rápido, é um processo mais demorado, mas eu acredito que já teremos novidades aí a partir do próximo ano. Maravilha! Lu Romancini, da Romancini Troncos e Balanças, muito obrigada pela tua disponibilidade. Parabéns por você estar aí, neta de pecuarista, Obrigada. à frente do negócio, que foi, estudou, que voltou e que fez esse processo de sucessão com inovação, pelo que estamos vendo. Uma mulher à frente desses negócios, o que já é inovador. E obrigada por nos ceder aí esse tempo e a gente vai voltar a conversar quando essa pesquisa estiver mais adiantada, viu? Tá bom, eu que agradeço, Samantha. Obrigada, um abraço. E a você que nos acompanhou aqui no Ação Sustentável, na próxima semana a gente está de volta. Um abraço para você.